Olá, meu nome é Mauri Miele, eu sou médico infectologista e hoje nós vamos iniciar um programa, na verdade uma série de episódios dentro, do canal Gentes, e a gente criou um subcanal aqui chamado Consciência, onde a gente pretende discutir vários aspectos da medicina, da ciência, alguns em forma de programas individuais, alguns em formas de episódios de uma pequena série, como é essa série que eu quero inaugurar hoje. E espero que vocês gostem e que vocês depois façam comentários para que a gente possa sempre aprimorar o nosso conteúdo. A minha ideia de falar sobre a história do mundo contada pelas epidemias é exatamente pela importância que nós, na infectologia, e principalmente eu, que gosto muito do estudo da história e de como a história, de certa forma, foi absolutamente mudada, pelo curso das epidemias que assolaram a humanidade, eu quero compartilhar com vocês esse tipo de conhecimento. E nós vamos ver durante esses 4 episódios o quão importante foi e continua sendo essa interação entre os seres microbianos, os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários e nós, seres humanos. Eu vou fazer uma pequena abertura, mais ou menos explicando uma linha do tempo que traz para a gente uma ideia de como é ou como foi a evolução da vida até a vida como a gente conhece na presente data, mostrando que nós estamos aqui no planeta Terra há muito menos tempo do que os micro-organismos. E daí esses micro-organismos serem muito mais adaptados, estarem muito melhor adaptados a todas as condições pelas quais o planeta Terra passou. Vamos lá, para a gente fazer uma linha do tempo e mostrar como isso é significativo. Na verdade, se a gente for pegar um relógio do desenvolvimento humano, a gente vai ver que há 4 bilhões de anos aproximadamente nós começamos a ter as primeiras formas de vidas então chamadas unicelulares, ou seja, vida que tinham apenas uma célula. E nós começamos com aquilo que a gente chama das bactérias gram-negativas. Bactérias gram-negativas é um tipo de bactéria que até hoje, claro, assola o ser humano e que foi, segundo esse relógio biológico da vida, a primeira forma de vida a aparecer no planeta Terra. Então, esse tipo de bactéria, ele surge há cerca de 4 bilhões de anos atrás e em seguida, praticamente, se a gente for pensar num espaço curto de tempo, embora sejam milhões de anos, surge uma outra categoria de bactéria chamada bactéria gram-positiva, também presente até os dias de hoje, e que é uma forma um pouquinho diferente dessas chamadas bactérias gram-negativas. Não uma forma evolutiva, melhor, mas um formato diferente que condicionaria depois, como a gente viu durante a história humana, algumas doenças mais peculiares. Os fungos, que também constituem uma microbiota absolutamente enorme hoje no planeta, nós conhecemos milhares de fungos, alguns com capacidade de causar doença no ser humano, eles surgem há 1,7 bilhões de anos atrás. Uma forma um pouco diferente de vida, com um outro tipo de constituição genética, com uma outra aparência morfológica, mas as formas de vidas mais complexas, os mamíferos, como conhecemos hoje, surgem aproximadamente há 65 milhões de anos. E o nosso precursor, o Homo erectus, acredita-se que evolui para a forma pré-humana há cerca de 1 milhão de anos atrás. Então dá para a gente ver uma diferença aqui enorme, gritante,
entre essas formas de vida primárias, mas que estavam extremamente muito bem adaptadas ao planeta nesse momento, e o ser humano que chega apenas a 1 milhão de anos atrás. Os humanos, como conhecemos, o chamado Homo sapiens, nós, Homo sapiens, estamos aqui no planeta há 250 mil anos e estamos também num processo evolutivo. Se a gente olha essa curva, esse timeline, melhor dizendo assim, a gente percebe, né, o quanto nós estamos nos adaptando ainda a essa mudança, inclusive climática, inclusive que nós vivemos hoje, e como esses micro-organismos já vêm se adaptando muito antes da gente. Veja que aqui eu não coloquei a questão dos vírus, que eu vou falar em seguida, porque os vírus foram documentados muito mais recentemente do que as bactérias, embora a gente acredita que o vírus seja a forma de vida mais abundante no planeta e com certeza também já vinha desse período aqui de bilhões de anos atrás. Porém, a documentação através da ciência dos vírus não vem aproximadamente dessa data aqui. É uma data mais recente. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Podemos dizer que a vida, como assim a gente conhece, né, através dos seres unicelulares, a vida surge há 4 bilhões de anos, aproximadamente, né? E como é que isso evolui, né? Esses organismos conseguiram se adaptar de uma forma muito interessante no planeta Terra, e uma das maneiras deles se adaptarem foi exatamente se conseguirem sobreviver, por exemplo, a altíssimas temperaturas que a gente acredita que existiam nessa época, né? É possível que os primeiros micróbios, que se chamam cientificamente de extremófilos, eles pudessem sobreviver a temperaturas até de 115 graus Celsius. Então isso é muito importante porque foram formas de vidas precursoras dessas formas de vidas atuais, mas a vida só desenvolve a partir do momento que esses micro-organismos também conseguem se adaptar. A evolução para as chamadas formas de vidas um pouco mais complexas, ela ocorre quando surge as chamadas cianobactérias. Cianobactérias eram bactérias que eram capazes de fazer a fotossíntese e começar a viver e a depender de oxigênio. Embora nós temos muitos micro-organismos que não dependem de oxigênio, mas a viabilidade para que nós surgíssemos como humanos foi exatamente essa dependência do oxigênio. Então, há 600 milhões de anos, a gente passa a ter os chamados organismos multicelulares. Até então tínhamos organismos apenas com uma célula, e sem dúvida alguma, né, isso depois, quando a gente faz um cômputo geral e analisa hoje o total de vida no planeta, os micróbios, os micro-organismos constituem 25 vezes mais o total da biomassa que a gente conhece. Então, sem dúvida alguma, a forma de vida mais abundante que a gente conhece são de micro-organismos. Isso tem uma importância fundamental na nossa vida, né? Sem dúvida alguma. Vamos dar uma olhadinha numa outra coisa muito interessante. Vamos entrar agora na parte que cabe a nós. Como é que é a nossa vida em relação aos micro-organismos? Como é que é esse microbioma, essa microbiota, melhor dizendo, que nós temos? Esse pequeno universo de bactérias que nos habitam, de vírus, de protozoários, de fungos, né? Nós sabemos que nós, humanos, temos uma microbiota, né? Microbiota seria como nós interagimos com diversas formas de vida no nosso corpo. Só para que vocês tenham uma ideia, para cada célula humana nós temos de 9 a 10 células de micro-organismos, que nós chamamos de células sócias, né? Para cada célula humana, 9 células ou 10 células são de micro-organismos. Isso é super importante, tá? Como é que a gente se relaciona exatamente com esse tipo de célula, né? Isso é tão abundante no nosso corpo
que se a gente pegar e somar a massa de vírus, de bactérias, de fungos, de protozoários que nós temos convivendo conosco, 1,5 kg do nosso peso é de micro-organismos. 1,5 kg é de micro-organismos. Só no nosso intestino nós temos em torno de 4.000 espécies, principalmente de bactérias. E vejam bem, 80% da nossa digestão é feita por micro-organismos, é feita por bactérias. 20% é feito pela nossa fisiologia humana. Então, 80% é por bactérias. A interação entre o ser humano e as bactérias, principalmente intestinais, hoje tem uma importância enorme. Se estuda hoje muito a influência desses micro-organismos em todo o nosso comportamento, inclusive até comportamento psicológico tem influência com essa dita flora ou microbiota intestinal. Quando a gente analisa a questão genética, o nosso genoma é composto em torno de 20 a 25 mil genes. Mas eu posso dizer uma coisa interessante. Uma pulga também tem em torno de 20 a 25 mil genes. Então, como é que se explica que o ser humano seja esse ser tão superior se geneticamente o genoma de um homem adulto e de uma pulga tem o mesmo número de caracteres genéticos? É que nós somamos toda a nossa carga de micro-organismos, todos os genes somados vai dar em torno de 4,4 milhões de genes. Então, o nosso microbioma, ou seja, aquilo que nos constitui em torno de 4,4 milhões de genes, é que nos torna esse dito animal superior. Isso é uma situação muito interessante, porque nós somamos a nossa genética à genética daqueles que nos habitam e por isso nós conseguimos realizar uma série de mudanças, de situações fisiológicas que se nós fôssemos usar apenas nossa carga genética, nós seríamos um animal lá na escala inferior. Isso mais ou menos significa dizer que nós, como humanos, na verdade nós somos 0,5% só humanos, quando a gente analisa a nossa carga genética. O restante de tudo aquilo que nos governa, do nosso comportamento, na nossa fisiologia, ela vem por essa interação que a gente tem com os micro-organismos. Isso é um dado muito interessante, muito importante para a gente refletir quando a gente fala na nossa interação com essa microbiota que a gente tem. Esse slide é bem interessante e ele é bem sucinto e eu quero explicar aqui exatamente o que eu penso realmente de importante, de fundamental nessa questão de tudo que aconteceu em todos esses anos em relação à nossa interação com os micro-organismos. Se a gente olhar aqui, a gente vê, que nós, em 1900, no início do século XX, então, a expectativa do ser humano era de 30 a 31 anos de vida. Em 1940, ela já sobe para 62 anos. O que aconteceu aqui, entre o início do século XX e 1940? Foi exatamente o desenvolvimento de duas ferramentas essenciais para a humanidade. Primeiro, o surgimento dos antibióticos e depois o surgimento e a propagação das vacinas. Também tivemos algumas melhorias importantes nas questões sanitárias, mas sem dúvida alguma esses dois marcos mudam completamente a nossa projeção de vida, a nossa expectativa de vida. Se morria muito de doenças infecciosas, por quê? Porque não tínhamos antibióticos para tratar, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção intestinal, uma infecção de ouvido, uma amidalite. Não tínhamos tratamento. Os antibióticos mudam completamente esse tipo de relação nossa com uma infecção. Então, essa nossa convivência, não só com a nossa microbiota, mas com a microbiota que nos rodeia, levava às infecções como nós conhecemos hoje em dia. Sem antibióticos, sem dúvida alguma, que a mortalidade era muito superior. E depois, aliado, a gente vê embaixo aqui em 2005, aliado a uma série de outras intervenções que a medicina foi desenvolvendo nesse período,
o que nós observamos? Um aumento significativo da expectativa de vida. É possível que venhamos a ter em 2050 uma expectativa de vida até maior do que essa que a gente tem hoje, diante dos próximos avanços da genética e da imunologia que eu pretendo abordar aqui numa próxima oportunidade. Sem dúvida alguma a gente vai falar sobre isso, essa medicina do futuro. Mas aqui eu sintetizaria o quanto houve de avanço entre a medicina, a imunologia e a questão da expectativa de vida. Intervenções que fizeram, sem dúvida alguma, uma diferença brutal para a nossa sobrevida, para a nossa sobrevivência. Eu vou, nesse primeiro episódio, iniciar a nossa apresentação especificamente falando das epidemias e da história, mas eu gostaria de, nesse slide aqui, sintetizar a importância da questão da presença dos vírus na nossa vida. Nesse momento, em 2020, a gente está vivendo uma situação importantíssima com esse novo coronavírus e isso, acho que todo mundo voltou sua atenção, voltou o seu foco para a questão dos vírus, da importância dos vírus na nossa vida, na nossa convivência, na nossa sociabilidade. Mas nós temos um planeta de vírus. Nós temos inúmeras, incontáveis espécies de vírus que habitam o planeta Terra e que alguns desses vírus convivem conosco até de uma certa forma harmônica. E alguns desses vírus são até importantes do ponto de vista de manutenção de um equilíbrio de um ecossistema. Então, a importância dos vírus eu sintetizaria nesse slide aqui. Nós somos um planeta de vírus e eu vou mostrar exatamente como é que é a relação desses vírus, como é que esses vírus influenciam a nossa vida. Nem sempre essa relação com os vírus ela ficou muito bem estabelecida do ponto de vista de reconhecer que o vírus era um causador, de doença. A primeira vez que se pensou, nesse organismo tão delicado, tão pequeno, como causador de doença, na verdade não foi exatamente feita no ser humano. Essa suspeita veio através de uma doença chamada doença do mosaico do tabaco. Então aqui a gente está vendo uma folha de tabaco e isso acontece no final do século XIX na Holanda. A Holanda tinha uma plantação, os fazendeiros e a indústria agrícola ligada ao tabaco era muito importante nesse momento, nesse país europeu, só que eles começaram a observar um tipo de peste, um tipo de problema, um tipo de doença que levava a uma atrofia dessa folha do tabaco e, consequentemente, um grande prejuízo financeiro naquele momento. O tabaco era uma indústria muito forte, uma indústria agrícola, bastante forte nesse momento. E não se sabia exatamente o que estava causando essa doença. Um químico chamado Martinus Beijerinck, ele foi chamado para tentar avaliar o que estava acontecendo, com esse problema. A ideia era buscar uma alternativa e que eles chegassem a uma conclusão do que estava ocorrendo. E o Martinus Beijerinck faz uma experiência fundamental, pioneira. Ele extrai o sumo dessas folhas, passa por filtros, e naquela época se fazia isso como tentativa de achar causas para doenças, não só na agricultura, mas também para doenças humanas. Ele faz um sumo, passa por filtros, os filtros mais rígidos possíveis em termos de filtrar pequenas partículas, e ele chega à conclusão de que aquele sumo que passou pelo filtro, ele pegava, injetava isso em folhas saudáveis e aquelas folhas adoeciam exatamente com essa doença do mosaico do tabaco. Quando ele faz isso, ele diz, bom, eu tenho aqui uma prova de que não é uma bactéria, que não é um fungo, é um organismo muito pequeno, provavelmente um organismo muito pequeno que a gente não consegue exatamente identificar o que é, e ele usa esse termo chamado vírus. Na verdade,
vírus já tinha sido utilizado lá atrás, na época do Império Romano, para identificar o veneno de serpente. E por isso, vírus, a palavra vírus vem do latim, que significa veneno. Mas interessante que também vírus lá atrás já foi sinônimo de sêmen. Então fica uma coisa interessante, né, quando a gente fala em sêmen, a criação e a destruição na mesma palavra. Mas o Martinus coloca essa palavra como sendo veneno, e pela primeira vez a gente utiliza então o termo vírus para associar uma doença. Interessantemente, não no ser humano, não uma doença orgânica, nem numa doença animal, mas uma doença no reino vegetal. Então devemos ao Martinus Beijeric o rótulo de vírus como sendo algo que cause doença. Os vírus, né, melhor dizendo, são os menores micro-organismos que existem, né? É muito interessante o vírus, se a gente analisa, ele é ao mesmo tempo muito simples e muito complexo. Simples na sua estrutura e complexo na sua ação. Isso é muito interessante quando a gente analisa as doenças que os vírus são capazes de causar. Aqui eu coloquei alguns exemplos de vírus, né, onde a gente vê que a base de um vírus é a sua constituição genética, que pode ser um vírus de RNA ou de DNA, né? Isso vai dar uma série de diferenças em relação às doenças que eles podem causar e a estarem presentes no nosso organismo ou não. E ele tem um invólucro, ele tem uma capa, ele tem um envelope, como nós chamamos, que é constituído de diversos materiais proteicos. Então, o que vai dar uma diferença dos vírus exatamente é o material genético que ele tem, mais o material que o circunda, que a gente chama de envelope. Aqui a gente está vendo, por exemplo, um vírus da poliomielite. Nós vamos falar de poliomielite no nosso próximo episódio. Aqui a gente tem o vírus do tabaco, né, aqui no meio, que foi, né, como a gente já falou anteriormente, responsável pela doença do mosaico do tabaco. Aqui o vírus da gripe, aqui o vírus da AIDS, o chamado HIV, e cada um deles, então, tem esse tipo de constituição. Detalhe que os vírus são completamente dependentes de células. Os vírus, para que eles se propaguem, para que eles sobrevivam na natureza, por si só eles não vão sobreviver. Eles têm que infectar algum tipo de célula. É dessa forma que eles atingem o ser humano, procurando células onde ele vai se ligar o seu envelope e projetar o seu material genético, replicar e aí passar a infectar outras pessoas. Então a nossa interação com os vírus é exatamente pelo fato de nós termos muitas células no nosso organismo que são suscetíveis a serem infectadas por esses micro-organismos. Aqui tem um dado bastante interessante que eu queria mostrar da importância da quantia de vírus no mundo, e aqui exemplos só para a gente ter uma ideia de como a gente convive, né, com esse tipo de micro-organismo. Esse aqui é um exemplo, essa caverna é uma das cavernas mais interessantes, talvez seja um dos ambientes mais interessantes do planeta Terra. Essa caverna se encontra próxima à cidade do México, um local chamado Sierra Naica, onde foi descoberto não muito tempo atrás, relativamente recente, uma caverna que contém um número de cristais absurdo. Isso aqui provavelmente foi formado por água vulcânica há muitos milhões de anos atrás e constitui a maior concentração de cristais já vistas. Inclusive essa caverna ela tem uma visita bastante limitada, poucos cientistas têm acesso, poucos cientistas conseguem fazer análises lá dentro, porque é um ambiente extremamente delicado e ainda inóspito para o ser humano. Mas teve pesquisadores, isso foi nos anos 2000, no início dos anos 2000, que eles coletaram uma água que fica ali no chão dessas cavernas, coletaram a água e analisaram essa água para tentar entender o que poderia ter ali.
E para surpresa foi de que para cada gota de água que eles examinaram, eles encontraram 200 milhões ou 200 milhões de partículas virais por gota de água. Vírus esses absolutamente assim, dos mais diversos tipos, mas nenhum considerado patogênico para o ser humano, mas isso é para a gente ter uma ideia da quantia de vírus que nos circunda. Em qualquer ambiente nós estamos circundados por vírus. Então, um número absolutamente enorme foi visto nessa caverna chamada Cave of Crystals. Tá? Em 1989, um outro exemplo que eu trago aqui, na Noruega, um time de pesquisadores liderado pelo Eivind Berg analisou no mar da Noruega partículas virais. A ideia era coletar material do oceano e tentar entender como é que é na vida marinha a quantia de vírus. E eles também chegaram a um número muito próximo a esse do pessoal do Cave of Crystals, 250 milhões de partículas virais por milímetros cúbicos de água coletada no mar da Noruega. É uma soma absolutamente impossível da gente calcular a quantia de vírus que a gente tem circundando o nosso planeta. Mas, entre tantas doenças que os vírus podem causar, os vírus também têm uma importância fundamental no equilíbrio global. Como eu coloquei aqui embaixo, né, até 40% de bactérias, né, em ecossistemas marinhos são mortas por vírus, e isso possibilita que haja uma normalidade dessa microbiota que habita os oceanos. Se não acontecesse esse tipo de interação entre vírus e algumas bactérias, com certeza nós teríamos simplesmente a destruição, a extinção de provavelmente toda a vida marítima. Então, fundamental quando a gente fala em vírus, que entendamos que eles têm uma importância fundamental também, né, na questão do meio ambiente. Esse slide mostra um outro dado importante. A gente falou dos vírus no ambiente e nós, né? Como é que é essa interação nossa com os vírus? Eu coloquei esse slide também, por isso aqui foi um trabalho muito interessante feito pelo pessoal da Universidade de San Diego, e eles chamaram de uma expedição no ser humano através dos vírus. Rapidamente, para não ser muito técnico aqui, eles avaliaram pessoas saudáveis e pessoas com uma doença pulmonar chamada fibrose cística, onde o indivíduo que tem essa doença ele tem uma bronquite crônica, um problema crônico, e infelizmente não tem uma sobrevida muito longa. É uma doença genética associada a uma deficiência de gene e que frequentemente esse indivíduo faz infecções que complicam a condição de base. Mas o que é importante tirar desse dado obtido pelo pessoal, pela Dana Wilner de San Diego, é que eles fizeram culturas de vírus, tentaram identificar o pulmão, né, desses pacientes, tanto saudáveis quanto pacientes com essa doença fibrose cística, e eles encontraram 174 espécies de vírus que habitam o pulmão. Vejam, não só nos indivíduos doentes, mas nos indivíduos saudáveis também. Isso levou a uma clara demonstração de que os vírus estão conosco. E a gente sabe que muitos vírus, principalmente os vírus DNA, eles são vírus responsáveis, então, por doença no ser humano. Eu cito o HPV, eu cito a hepatite B, eu cito a hepatite C, que são vírus que podem estar conosco e a gente não ter a mínima ideia que eles estão nos habitando. Vamos dar, então, continuidade aqui e entrar naquilo que realmente é importante. Há quanto tempo nós temos vírus acometendo o ser humano, né? Historicamente, desde sempre, desde que o homem habita o planeta Terra, o vírus é uma companhia. Esse slide ele mostra de uma maneira bastante interessante aqui. Eu queria mostrar
faço sempre questão de trazer isso nas minhas apresentações, porque este manuscrito aqui é um papiro e é atribuído que ele foi escrito há 3.500 anos atrás, chamado Ebers Papyrus, e ele descreve nesse papiro, é o primeiro material escrito que descreve algo relacionado à doença no ser humano. Ele descreve uma doença ali que eles traduziram como sendo rash. Nada mais é do que o resfriado comum. Então, é o primeiro documento médico a descrever uma doença e, na verdade, estava sendo descrita o chamado resfriado comum, que é causado por um vírus muito frequente chamado rinovírus e que nós, seres humanos, temos durante a nossa vida. Se a gente somar toda a nossa vida até a idade adulta, nós vamos ter um ano da nossa vida, 365 dias, que a gente vai ter resfriado. Somando 4, 5 dias a cada ano, a cada temporada, a gente tem um resfriado. Então o rinovírus provavelmente é um dos vírus mais bem adaptados ao ser humano. Há muito tempo ele é um vírus que está ligado à doença no ser humano. E eu coloquei aqui embaixo para mostrar, né, que a gente continua sem ter tratamentos para os vírus de modo adequado. Na época, o que eles recomendavam para tratar as pessoas com resfriado? Uma mistura de mel e de ervas, que é o que a maioria das pessoas ainda faz hoje. Nós não temos, por exemplo, uma medicação específica para tratar um resfriado comum, né? Isso é bastante significativo, bastante importante. Vamos lá para a gente dar continuidade então à nossa apresentação.